Alô, amigos, tudo bom? Esse vídeo que vocês verão a seguir é dedicado ao João Paulo, do Maluco Som, do YouTuber. E, e essa apresentação agora já é a segunda, que é a primeira quando ele esteve aqui no Brasil, o ano passado. E agora, como ele não pôde comparecer, que ele está agora em Portugal, ele nos pediu para remeter a entrevista. E nós ficamos muito felizes com isso. E um grande abraço para todo mundo. Esta é a segunda versão do trabalho por mim realizado, em que no ano passado, eu não me lembro a data, o nosso amigo lá da Espanha, ele esteve aqui no Brasil em visita e passou aqui pela minha residência. Eu estava fazendo alguns experimentos e tinha realizado alguns projetos no setor audiófilo. E ainda esse estúdio aqui, baseado em cima de um sistema high-end, ainda não estava totalmente pronto, embora o dispositivo maior, a corneta acústica, já estivesse pronto já há mais de 2 décadas. Funcionou por um período de tempo relativamente grande e depois foi abandonado e agora foi novamente reativado. Na primeira entrevista, eu fui muito agraciado com a opinião dos internautas e eu fico feliz que meu trabalho está sendo reconhecido, né? Então eu resolvi tocar para frente e dar andamento no meu projeto. E este é um sistema de multivias do tipo high-end, que foi desenvolvido e já estava nas planilhas, mas agora está em fase de término de construção, que já está praticamente pronto. Está na fase de alguns ajustes, que isto é assim mesmo, porque todo circuito e todo projeto necessita de alguns ajustes, de alguma avaliação de parâmetros. Então, o resultado final, já a priori, foi excelente. Deu resultados bons e as correções virão agora nos próximos meses. Bem, então o sistema aqui é composto o seguinte. Primeiramente, de uma unidade de baixa frequência, de grande potência acústica, baseado em cima de uma corneta exponencial. Essa é uma corneta exponencial pura. O T é igual a 1. O T é uma denominação para as curvas características da corneta. Nas cornetas acústicas existem uma variedade de curvas. Esta aqui é exponencial pura. Ela foi escolhida pelo seguinte fato. É um dispositivo que gera uma grande energia acústica, como todas as cornetas dessa envergadura, mas ela possui uma característica especial, que é a baixa distorção. De todo o alinhamento disponível, é a que possui a distorção mais baixa em relação à potência acústica emitida. Daí, dessa família aqui, nós temos a corneta de Wilson, que ela possui uma progressão um pouquinho mais longa do que essa aqui, do que a original. Depois temos a IPEX, que é a corneta hiperbólica exponencial. A hiperbólica exponencial, ela segue o andamento dela até o meio, mais ou menos, do dispositivo. E para cá ela segue uma progressão hiperbólica, por isso que chamo de IPEX, hiperbólica exponencial. Depois temos outros andamentos, temos a cônica, que é um cone mesmo. Depois nós temos a IPEX, temos a hiperbólica pura e mais algumas variantes que já são empregadas no setor de média e alta frequência, que são utilizadas em circuitos de PA e alguns circuitos de high-end para área doméstica, onde haja necessidade de difusão sonora
esparçamento e grande dispersão. E, então, essas cornetas diretivas como é que a gente vai dizer assim, em cachos, elas produzem a dispersão ampla dentro de um ambiente de escuta, mas são pouquíssimos usadas. Dão lugar aos alto-falantes alinhados de maneira convencional, que produzem resultados igualmente bons e até às vezes melhores para essa aplicação. No setor de baixa frequência, esse dispositivo aqui é imbatível. Na versão anterior, nós tínhamos, pode seguir aqui, nós tínhamos 2 unidades de 12 polegadas que perfaziam a carga do dispositivo. Agora foi substituída por 3 unidades. Então, nós tivemos aqui uma área efetiva de ganho pelo SPL induzido pela soma das 3 unidades e um ganho adicional em termos de eficiência de mais ou menos uns 8% em relação ao que usávamos aí. Antigamente, as unidades eram potentes também, foram selecionadas naquela época quando foi construído e agora foram substituídas por essas mais modernas. E esse dispositivo aqui, ele abrange frequências de 25 ciclos até mais ou menos uns 300, 400 ciclos. A partir daí há um decaimento, porque assim ela foi projetada. E poderíamos, no caso, só para vocês saberem, essa peça aqui foi baseada em cima de um modelo matemático exibido por John Keeley Jr., um engenheiro extraordinário, membro da AES, dos Estados Unidos, e ele apresentou em setembro de 1973 o modelo matemático para a área de Boca. Até aquele momento, até 1973, quando ele exibiu esse artigo no simpósio da AES, nos Estados Unidos, a construção da corneta acústica ainda permanecia como uma incógnita em alguns parâmetros, como, por exemplo, a área de boca. Pela primeira vez, surgiu um modelo matemático preciso e de fácil expressão, que é acessível a praticamente todos os técnicos de nível médio e até engenheiros que já estão adequados com essa formulação. O principal fator aqui era que ele foi apresentado na AES e a área de boca, que é esse dispositivo grande aqui frontal que faz toda essa área. Até aquele momento, que nós chamamos isso aqui de área de ESM. Até aquele momento, a área de ESM era uma incógnita. Havia muitos modelos empíricos e nenhuma formulação exata para a execução de um projeto de alto nível visando a perfeição. Então, técnicos e engenheiros naquela época participavam de alguns ensaios, alguns projetos da base da tentativa e do erro. Foi assim que a corneta subsistiu por décadas. Mas à medida que a tecnologia foi evoluindo e os modelos matemáticos baseados em computadores também evoluíram, ele formulou, com a competência desse engenheiro, ele é muito conhecido nos Estados Unidos, ele é consultor de diversas empresas americanas e europeias, em que ele trabalhou nesse ramo de pesquisa. Então, a partir daquele instante, surgiu aquela luz. E daí foi possível para um
técnico, um engenheiro, um projetista, qualquer que seja, a desenvolver uma corneta acústica com os níveis de precisão elétrica e acústica do que era requerido. Então, a incógnita baseava-se no seguinte fato, que para que isso funcione direito, tem que ter um modelo matemático baseado nos ângulos de emissão. Por exemplo, esse dispositivo aqui, se ele for colocado em ângulo, do jeito que ele está, os parâmetros já são tudo alterados. Então, existem aqueles parâmetros de parede e pavimento, em ângulo, espaço livre, e mais um outro parâmetro que agora não estou bem lembrado. Então, se eu retirar esse dispositivo aqui e colocar ele em ângulo, baseado nesse princípio aqui, ó. Beleza. Corneta, a boca da corneta aqui e a cauda para fora. Eu vou ter 3 paredes refletivas aqui. Eu vou ter parede e pavimento. E mais o teto, que vai trabalhar como um sistema de expansão de área de boca, de área de SM do dispositivo. Então, aqui, para um projeto desse tipo, já é outro modelo matemático, a qual é exprimido nos modelos matemáticos das fórmulas de Dongkilly. Então, vejam as dificuldades que são. Aqui nós estamos cortando a 25 ciclos. Se eu precisasse uma extensão de banda passante para baixo dos 25 ciclos, vamos dizer 18 ou 17 ciclos, que é o inusual, que ninguém vai utilizar essa faixa de frequência, mesmo na audiofilia. Eu teria que estender o dispositivo, que é a área de expansão que nós chamamos, a área SM de expansão, mais 5 metros em relação ao comprimento que nós temos aqui. Porque à medida que o comprimento de onda vai aumentando, tem que haver uma sintonia na curvatura também do dispositivo, não só da área de SM, para que as duas se coincidam. Se isso não for feito, nós temos um problema de coeficiente de reflexão, que na teoria está previsto como o subproduto de um dispositivo mal sintonizado. Isso vale praticamente para todas as áreas da física da eletrônica, entende? Então, nesse caso aqui, esse subproduto, ele vai introduzir reflexões da progressão da onda dentro do recinto. Consequentemente, temos batimentos. Esses batimentos prejudicam a emissão da onda e retardam o ganho, além de produzir distorção. Então, nós temos aqui 2 componentes, a RAT e RAX. A RAX é a componente indutiva e a RAT é a componente resistiva. As duas têm que andar junto até o final da frequência de corte inferior. Se uma estiver na frente, nós temos reflexão de onda dentro do dispositivo. E se a outra ficar para trás, temos também o mesmo efeito. Então, nesse ponto, a sintonia desse dispositivo tem que ser perfeita, e ela é perfeita baseada em cima desses modelos matemáticos de Dongkilly, que você conseguiu. E existem também outros autores que trabalharam esta é só uma parte. Existem também outros autores que trabalharam ao longo de décadas, que otimizaram a parte inicial, que é a chamada área de garganta. Lá temos câmara de compressão, temos a câmara
posterior, que é a outra câmara de reatância, entendeu? Então, essas aqui tem que estar também tudo, o bloco tem que estar sintonizado com a parte frontal. E é aí que nasce uma corneta, baseado em cima desses princípios físicos, técnicos e teóricos. Entende? Bem, daí esse dispositivo aqui é excitado por um amplificador. Aqui no momento eu estou usando alguns dos amplificadores comerciais, não os que eu construí, vão ser usados mais tarde. Algumas peças aqui fazem parte. Utilizamos aqui uma unidade da Behringer para reprodução de baixa frequência. Achei, do meu ponto de vista, uma unidade boa pela potência que ela emana e também pelo fato de ela ser bem flexível e ser um canal mono, que é o que a gente precisa, porque aqui o canal de baixa frequência é mono. Entende? É um sub de canal único. Seguindo, temos a unidade dos médios, que ainda está em fase de testes, do médio baixo, é excitado por uma unidade aqui da Hotel. Uma unidade de boa qualidade. A Hotel já tem uma literatura, uma fama boa no mercado, pela boa qualidade dos produtos. E temos aqui dois amplificadores que são nobres. O Hafler 220, que não é mais fabricado, já tem aproximadamente perto de 40 anos. Foram os primeiros amplificadores produzidos nos Estados Unidos com MOSFET. Foi um projeto muito bom do David Hafler. As características de distorção e de resposta impulsiva, potência, amortecimento, se rivalizam com os melhores amplificadores construídos hoje. Para o nível de potência dele é praticamente imbatível em termos de qualidade. A distorção é baixíssima. Se assemelha a muitos ampops dos mais modernos existentes em termos de distorção, em algumas faixas de frequência. Eu estou utilizando dois. Um para o médio, que é essa região aqui. Eu vou mostrar aqui para você, desculpa. Essa região. Você note aqui que esses médios estão um pouquinho brilhantes. Está notando? Estão notando? Isso porque ele foi tratado com grafite. Aqui foi utilizado uma camada de grafite em cima dos diafragmas, que eu, baseado em minha experiência, eu realizei. E nos agudos também foi tratado com grafite. Esse tratamento minimiza os breakouts, as oscilações que existem no cone do diafragma, que isso são inevitáveis. Todos alto-falantes produzidos dessa maneira e não tem outro, possuem essas anomalias. Isso aqui minimiza. Uma empresa japonesa, nos anos 80, utilizou alto-falantes com esse tratamento, e ela é bem conhecida. Hoje até os alto-falantes que eles produzem estão no mercado aí para vender, e na época eles tinham um departamento de high-end para o uso doméstico, e eles apregoavam a produção desses diafragmas com o seguinte slogan: grafite polimérica. E produzia efeitos maravilhosos, porque as curvas resultadas da época nesses dispositivos, desses alto-falantes, apresentavam uma curva muito linear, livre de oscilações abruptas, de picos e vales, que é típico dos alto-falantes como nós conhecemos de cone, né? Nós vivemos hoje e no passado com o mesmo alto-falante que foi produzido no ano de 1920, no 1915. Então, a ciência ainda não conseguiu ultrapassar esse limite do alto-falante convencional, embora melhorou drasticamente. Não se compara as coisas muito daquela época, as melhores, com o que nós temos de melhor hoje. Houve um avanço extraordinário. A composição dos diafragmas hoje são revolucionárias, mas para os alto-falantes de papel que produzem o melhor som, ainda é imbatível.
o papel como reprodutor de áudio, como um dispositivo eletrodinâmico, ele ainda tem suas qualidades e seus méritos que vão ser ainda utilizados por algumas décadas. E aqui, para manter a dispersão horizontal, já falando da alta frequência, nós temos duas unidades de ribbon planares, uma empilhada em cima do outro para aumentar a dispersão sônica. Esses são dispositivos que eram fabricados pela JVC japonesa e desapareceram do mercado, porque esses produtos são caros e são fabricados em escala assim não muito regular. Então, aqueles que guardaram naquela época esses dispositivos, hoje estão bem servidos, porque está muito caro de comprar dispositivos desse tipo à base de fita, os tweeters de fita, porque são praticamente inexistentes. E tem uma ou duas, três, quatro fábricas europeias e outras americanas, japonesas, que ainda fabricam, mas a um custo extremamente elevado. E essas unidades são excitadas por esse amplificador aqui, ó. Dê uma olhada aqui. Essa é uma unidade de 15 watts por canal. Aqui existem duas válvulas, uma para cada canal, dois duplos triodos, da série ECC88 e 88CC, que é a série profissional, numa configuração maravilhosa de pré-amplificação, que excitam as unidades de potência que são baseadas em cima do NE 5532. A combinação desses integrados ligados em paralelo, produz uma potência efetiva de 15 watts, 16 watts RMS, o que é suficiente para excitar as unidades de ribbon aqui presentes. Com grande transparência de som. As válvulas têm o intuito de otimizar a tímbrica do tonal nessa faixa de frequência que é muito crítica. Para se obter transparência absoluta e ultra resolução do sinal, nós temos que ter a válvula inserida aqui nesses circuitos, que isso é típico dos elementos em estado gasoso. As válvulas ainda, na grande parte, são imbatíveis para certas aplicações. Tanto é que nos estúdios mais modernos e mais refinados utilizam esses componentes aqui nos estágios de linha e mixagem, em alguns dos estúdios mais credenciados que existem. Embora hoje os dispositivos baseados em cima de ampops, como aqui, atingiram um nível de perfeição sem precedentes em termos de qualidade. Aqui nós temos um crossover eletrônico aqui, ó. Mudando agora um pouco de assunto, temos um crossover eletrônico por mim projetado. Esse dispositivo não pode falhar. Esse aqui é o coração do sistema. Nele, a distorção tem que ser mantida a níveis extraordinariamente baixos. Note-se aqui que a qualidade dos capacitores tem importância capital. Note-se aqui no circuito, que vocês poderão ver, que lá praticamente a quantidade de redes RC, que determinam os slopes de frequência, os cortes, são baseados em cima dos ampops de última geração e também de condensadores de ultra alta qualidade, baseado em cima do modelo Styroflex, que foi empregado, que a Siemens desenvolveu na Europa já nos anos 60, 50, e ele permanece imbatível até hoje. O problema é que esses capacitores não existem de tamanhos grandes e grandes capacidades, mas nas redes RC de áudio existe a quantidade adequada e a capacitância adequada para se fazer as redes de filtros. Qualquer componente intermediário aqui pode comprometer toda a qualidade do sistema. Esse é um dos pontos principais. Esse é um projeto de 5 vias baseado em cima dos circuitos dos filtros Bessel. Por que foi escolhido o Bessel?
porque ele produz uma rampa relativamente suave. E outra coisa, a resposta transitória impulsiva dos filtros Bessel são as mais perfeitas. Então, o que existe? No pulso transitório, que o áudio é composto de sinais transitórios, os picos são amortecidos no primeiro semiciclo. Não há oscilações em voga, como acontece com outros filtros mais rápidos. Existem filtros, o Liquids, existe o Chebyshev, o Butterwood e o elíptico, que é o pior de todos, que ninguém vai usar isso para áudio. Então, o melhor está aqui. O Liquids também é bom. O Butterwood, dependendo do slope que você vai utilizar, da curva, também funciona bem. Mas o melhor, na minha opinião, é o Bessel. E aqui foi utilizado neste circuito aqui. Então, aproxime aqui a câmera aqui para aqui, ó. Aqui está o slogan do circuito aqui. Eu batizei o crossover como o caminhão rosa. E aqui está o logotipo da empresa aqui, da Sunag. Então, aqui temos um conversor aqui, que foi utilizado aqui também, está sendo utilizado. Foi também feito alguns incrementos. Esses capacitores aqui, os amplificadores utilizam capacitores de alta qualidade tipo high-end, nas saídas, nas entradas, e também nos bancos de capacitores foi melhorado as filtragens, a corrente, que é imprescindível. E aqui está o complemento do sistema. Então nós temos 2 Affler, um Behringer e um Rotel. Esse Rotel estava sendo usado para a faixa de agudos anteriormente e foi substituído por essa unidade aqui. Ainda os OTLs que eu possuo, que eu desenvolvi, ainda não estão sendo utilizados desse circuito, porque a rede, os OTLs, os amplificadores a válvula sem transformador de saída, na realidade são o que existe de supra-sumo, mas eles são operacionalmente complexos de ser utilizados, precisa sempre uma vistoria, um controle. E outro problema é que a impedância dos alto-falantes para alimentar os amplificadores OTL são todas impedâncias altas. A maior parte dos OTLs funcionam de 15, 16 ohms, 20 ohms para cima até 25 ohms, que é a faixa ideal de trabalho desses amplificadores a válvula. E isso acontece porque as válvulas de potência são dispositivos em estado gasoso que possuem impedância relativamente alta em relação aos transitores. É fácil fazer um amplificador transistorizado com baixa impedância e grande amortecimento na saída, coisa que é difícil com circuitos valvulados, embora o som tenha a competência de até ultrapassar os circuitos transitorizados, mas o sistema operacional, o custo e a manutenção é muito elevada. Então, ele fica reservado para algumas aplicações só. Então, mais ou menos está aí o resumo do que a gente que vai ter mais coisas aí pela frente. Como dizia aquele grande mestre lá da Ucrânia, que era, como é que é o nome? Dmitry, fabricante dos OTLs lá, ele fabricava também naquela época fabricavam os MiG também, ele disse assim, não existe algo tão bom que não possa ser melhorado. E isso ficou memorável. Infelizmente ele já faleceu, já faz uns 4, 5 anos, e aquilo foi uma coisa que deixou a gente assim, muito entristecido, porque ele sempre se contactava assim com... Então... O senhor queria esse amplificador que o senhor desenvolveu ali para os agudos, né? Eles são melhores? Ele é melhor que o ATL? Eles competem com os OTLs. O OTL tem uma característica de som muito natural. O grande trunfo dos amplificadores a válvula, sem transformador de saída, é a naturalidade do som. E
os elementos de estado sólido sempre carecem de alguma coisa, embora já chegou num nível de perfeição sem precedentes, não temos nada a questionar. Eles estão tão bons e estão se aproximando rapidamente dos OTLs. Mas no caso ali, eu tive que, para que tudo não ficasse em estado sólido, eu precisava do incremento harmônico, que é baseado em cima das válvulas, não digo modernas, das válvulas existentes. Porque esses dispositivos aqui tão venerados já datam de mais de 50 anos. Foram fabricados em grande quantidade na Europa, nos Estados Unidos também, mas as melhores válvulas para essa aplicação foram as europeias. E agora estão novamente sendo refabricadas na Rússia e alguns países nórdicos também, em quantidades pequenas, mas já tem disponibilidade de venda. A China também está avançando nessa área. O chinês é sabido, ele sabe o que é bom. Certo. Então, já temos essas unidades aqui que antes eram difíceis de conseguir, porque os estoques estão acabando no mundo. Já temos hoje de linha chinesa, temos válvulas, desenhos mais modernos e que podem ser inseridas nos circuitos dessas válvulas modernas que estão sendo fabricadas lá na China e em alguns outros lugares também. Entendeu? Então, eu acho que aqui está tudo meio mais ou menos esclarecido assim, a gente vai tocar para frente e quando tiver novidades aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Olha, esse é um sistema, essa coluna aqui de desenho bonita, baseada em cima, só o desenho, em cima da coluna famosa que fabricava nos Estados Unidos, a Beveridge, de Arnold Beveridge. Era a coluna eletrostática. Essa fenda aqui tinha o emissor eletrostático que ia do solo até essa altura, mais ou menos do tamanho. Mas aqui, no meu caso, como não é eletrostático, vão ser utilizados alto-falantes para médio, alto e até o final da frequência audível, já usando uma curvatura côncava para seguir a linearidade e a fase dos alto-falantes que vão ser embutidos nesse circuito aqui. Então já está tudo em projeto e logo deve ficar pronto e vai acompanhar aqui o sistema também, o conjunto. Então são essas coisas aqui. Maravilha. Aqui vocês notam aqui que o sistema foi otimizado no sentido de reverberação. Temos aqui nós tivemos que fazer alguns cálculos para que a reverberação ficasse a nível médio, não tão amorfa, tão opaca e também não tão brilhante, mas que oferecesse características para a música ligeira e para a música sinfônica também, porque a potência emergente aqui do dispositivo traz para nós o palco como nunca foi visto em audições convencionais. A própria corneta exponencial preenche aquela gama de 150 ciclos para baixo, trazendo o palco sonoro, junto com as linhas array verticais, que também preenchem o conteúdo de energia musical que falta nos sistemas assim convencionais, né? Entende? Então, essas coisas são de longo prazo, são caras, são difíceis de construir e tem que ter uma certa habilidade do construtor que entenda da área para que possa ser construída com os meios próprios, porque é praticamente impossível aqui por meios de aquisição adquirir esses componentes aqui que precisam um certo conhecimento, mas é possível para aqueles que estão hoje iniciando um sonho, um projeto assim dessa envergadura, né? Então eu Certo. fiquei muito agradecido e agraciado com os comentários, que foram aos milhares, e eu fiquei surpreendido. Eu disse assim, não sabia que eu estava tão famoso assim. Eu, inclusive, me surpreendi. E foi muito bom para mim, porque me deu um incentivo e me deu ânimo para terminar o projeto que estava abandonado aqui, com a ajuda aqui do meu filho aqui, dos meus dois filhos que me ajudaram. Porque então as coisas ficaram assim.
Eu agradeço a todos vocês e até uma outra oportunidade. Se Deus quiser, estaremos aí. Quando tiver mais novidades, a gente avisa para vocês, tá bom? Perfeito. Muito obrigado e boa sorte para vocês todos e até outro dia. Starting off now with Lou Rawls. Love makes me treat you the way that I do. Gee, baby, ain't I good to you? There's nothing in this world too good for a girl so sweet and true. Hey, 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 baby, ain't I good to you? Well, I bought you a fur coat for Christmas, a diamond ring, a great big old car, and everything